Olá, bem-vindos a mais uma aula de planejamento e gestão ambiental. Hoje o nosso tema são modelos e instrumentos de planejamento. Para a gente começar a aula de hoje, eu gostaria inicialmente de começar ela com duas citações que eu acho bastante interessantes. A primeira dela é do Peter Drucker, que diz o seguinte: o planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas lida com o futuro das decisões presentes. E uma outra citação desse mesmo autor que fala sobre a necessidade de você se preparar para o que é inevitável, tá? Que ele diz o seguinte: preparar-se para o inevitável, prevenindo o indesejável e controlando o que for controlável. Eu acho essas duas citações pontos bastante interessantes para a gente começar a nossa conversa sobre planejamento. Então vamos começar tentando entender um pouco o que é planejamento ambiental. Aí a gente vai usar uma citação que é de Floriano, lá de 2004, mas ela ainda mesmo sendo de um livro antigo, ela ainda é bastante interessante para nós. O planejamento ambiental, portanto, é a organização do trabalho de uma equipe para a consecução de objetivos comuns, de forma que os impactos resultantes que afetam negativamente o ambiente em que vivemos sejam minimizados e que os positivos sejam maximizados. Quando a gente faz qualquer tipo de planejamento dentro da área ambiental, esses são os objetivos específicos que nós vamos estar buscando. Então, dentro desse contexto, o que a gente pode entender? Que quando a gente fala em planejamento, todo o processo da tomada de decisão, ele vai estar associado, né, ao você identificar qual o melhor uso possível desses recursos do meio onde vai ser realizado esse planejamento. Assim, a gente percebe a importância do planejamento nas mais diversas áreas. Um exemplo disso é a citação de 2015 da Ara Leão Honda, tá? Onde ela coloca que o planejamento urbano ambiental é um processo de extrema importância para os centros urbanos atualmente e ele auxilia na ocupação racional e no equilíbrio ambiental. E ele não deveria ser desvinculado das políticas de desenvolvimento, porque ele está diretamente relacionado à qualidade de vida. E no decorrer desses nossos encontros aqui, a gente vai falar exatamente isso, porque muitos dos instrumentos que nós vamos estar conversando, eles estão atrelados exatamente a isso, a como esse planejamento, tanto urbano quanto rural, está linkado a melhorar a qualidade de vida e ajudar na gestão pública. Assim, a gente vai verificar que, de uma forma geral, esse planejamento, a necessidade de você espacializar os problemas, os recursos que são apresentados durante todo um processo de levantamento, né, do diagnóstico, vai permitir que a gente consiga entender, conhecer melhor o ambiente com o qual nós estamos tratando e, em decorrência disso, conseguir buscar, entendendo esses conflitos, conseguir buscar formas mais adequadas de conservação ou de uso dessas áreas. E assim, nós vamos entender o seguinte, que o planejamento, ele é um processo de integração que vai permitir uma gestão ambiental adequada, tá? Sendo que, se você tiver um planejamento ambiental adequado, com um gerenciamento ambiental adequado e uma política ambiental também toda integrada, esse processo ocorrendo de forma conjunta, nós vamos conseguir gerir
os processos de uma forma ambientalmente correta. E quando a gente fala no planejamento ambiental, uma coisa que é interessante ficar muito clara é que ela sempre vai estar associada, ele sempre vai estar associado, né, a uma abordagem interdisciplinar. Essa abordagem precisa ser integrada, então ela vai envolver não só a questão dos aspectos físicos naturais que vão estar correlacionados a esse planejamento, mas precisa também trazer a questão das dinâmicas, das variações antrópicas que vão existir nesse processo, as questões culturais, econômicas, todas elas devem ser consideradas para que esse planejamento realmente aborde a questão ambiental como um todo. E como vocês conversaram em aulas anteriores, né, o planejamento, ele é simplesmente uma ferramenta da gestão, né? Ele vai ajudar no processo da gestão como um todo. Então, para a gente entender um pouquinho de como o planejamento ambiental se desenvolveu, é interessante a gente retomar alguns pontos históricos que são importantes durante esse processo, tá? Então, para isso eu vou usar essa tabela aqui de Silva, lá de 2003, que traz os pontos que eu considero mais significativos. Dentro desse processo, a gente pode listar o primeiro como a preocupação em se ter um ordenamento territorial. Isso surgiu lá há 4.000 anos antes de Cristo, dentro das primeiras da região mesopotâmica, para a organização das ocupações, né? A gente coloca isso também, por exemplo, nesse mesmo período no Egito Antigo, onde existia a necessidade da demarcação e onde surgiu também o processo de topografia, que é onde se delimitava especificamente as áreas onde se faria as plantações em função das cheias do Rio Nilo, né? Então, nesse primeiro instante, nós tivemos a questão da ordenação territorial, levando em consideração toda a questão do espaço de ocupação e também a primeira preocupação com relação ao clima, por exemplo, que considerava nesse processo, por exemplo, as cheias do Nilo. E essas questões continuaram a ser consideradas dentro das outras civilizações, né? E foram extremamente discutidas lá na Grécia Antiga, por exemplo, por Aristóteles, que tinha a preocupação de quanto essa ocupação urbana, o quanto isso impactava dentro da sociedade, né, do ambiente em si, os impactos ambientais dentro das cidades. Então a gente está vendo que com o passar do tempo, né, o processo foi ficando cada vez mais complexo e interdisciplinar, né? Então, da Grécia Antiga até o processo de revolução industrial, a gente vai ter a questão, além de a questão da ordenação de espaço que nós conversamos antes, desses impactos ambientais nas cidades durante a Grécia, a gente vai começar a considerar nesse processo de planejamento também os impactos culturais e socioeconômicos dentro desse processo como um todo. E depois, depois da Revolução Industrial, né, depois na virada do século XIX até os anos 30, elementos que anteriormente não eram considerados problemas para a sociedade de uma forma geral, passaram a ser incluídos e serem preocupações nesse processo de planejamento. Então, nesse período,
uma das questões que era bastante considerada foi a questão do planejamento dos recursos hídricos e da gestão das bacias hidrográficas. Isso a gente considera ainda até o momento atual, né? Isso é extremamente importante quando a gente pensa em planejamento ambiental, mas a ideia surgiu então aí no final do século XIX. Dos anos 50 até os anos 60, a preocupação principal dentro dos processos de planejamento passou a ser a questão econômica. E aí, dos anos da década de 50, década de 70, começou a se falar e muito na parte dos impactos ambientais, o que o processo de industrialização traria de consequências ao meio ambiente. Tanto que foi durante a década de 70, né, que devido ao processo grande de degradação ambiental que existia naquela época, né, e a questão da exploração irracional dos recursos naturais, que a Organização das Nações Unidas, no ano de 1972, realizou a Conferência Internacional sobre os Problemas do Meio Ambiente, que foi a Conferência de Estocolmo, tá? E essa conferência, ela acabou marcando o início do debate, né, da temática ambiental e do que a gente conhece hoje por desenvolvimento sustentável. E aí, na década de 70, juntamente com isso, foi retomada os fundamentos e métodos de decisão chamados de multicriteriais, que são usados para planejamento até hoje, né? E de 70 a 80, se enfatizou muito a questão, então, da conservação e preservação dos recursos naturais, em função, né, do que nós comentamos antes, a busca pelo desenvolvimento sustentável, né, que se concretizou, né, e se tornou o centro, né, da preocupação do planejamento somente lá na década de 90. Então, com o crescimento dos centros urbanos, com o aprofundamento da crise ambiental, com a degradação cada vez maior do meio ambiente, que acabou sendo gerada pelo crescimento demográfico e pelo processo de industrialização, isso acabou gerando uma série de desequilíbrios, tanto ecológicos, de poluição, e junto com isso, né, a questão, o processo econômico derivado disso, né, que foi a questão de miséria social, o surgimento de favelas e cada vez mais o desperdício dos nossos recursos naturais e a falta de itens básicos, como a carência, né, de saneamento básico no país. Então, em função desse cenário, né, que se apresentava mundialmente, mas era bastante atenuado no Brasil, né, que lá na década de 80 se começou a realmente se falar em planejamento ambiental no país. Tanto é que, como coloca lá Buarque, de 2003, ele diz que no Brasil foi só a partir da década de 80 que o planejamento ambiental ele passou progressivamente a ser incorporado pelos órgãos governamentais, instituições e organizações, tá? E foi impulsionado principalmente pelo movimento internacional de pró-ambiente, que iniciou lá, como a gente falou, com a questão de Estocolmo. Então, para a gente entender um pouquinho, né, esse processo de como o planejamento ambiental evoluiu no país e como ele foi melhorando ao longo do tempo, né, lá na década de 60 a gente teve a questão dos primeiros
planejamentos voltados para a questão do saneamento básico, né, aonde começou-se a ter, com o decorrer desse processo, né, essa evolução, cada vez mais a questão do componente social incorporado ao processo, onde os processos tornaram-se, com o decorrer do tempo, participativos, envolvendo a comunidade, né, que é o que nós vamos falar aí no decorrer da nossa aula, por exemplo, durante os processos dos planos de saneamento básico, dos planos diretores dentro das cidades, né, são processos participativos, né, que nós podemos dizer que começaram a ser tratados com uma maior seriedade, né, e com esse envolvimento social maior a partir da década de 60. Então, lá na década de 70, a questão do controle da poluição foi um dos elementos extremamente importantes, culminando lá então na década de 80, como nós estávamos falando, com a questão da palavra planejamento ambiental, que não existia até esse momento, né? A gente tinha pequenos fragmentos, né, desse termo, que nenhum deles deixava de ser o que a gente conhece hoje como planejamento ambiental, mas esse termo no país basicamente não existia, né? E junto com tudo isso, né, o envolvimento da questão econômica, a questão aí depois da década de 80, da imagem das empresas, da busca de reduzir custos e de buscarem uma melhoria contínua, né, a questão da imagem das empresas hoje, com a questão delas serem do desenvolvimento sustentável, né. Então, em função disso, hoje nós temos esses pequenos fragmentos que acabaram culminando com o que vocês conhecem hoje por gestão ambiental. Que não vai ser nada além do que um processo de você estabelecer os objetivos e as linhas de ação que vão ser adequadas para você alcançar esses objetivos. Dessa forma, a gente pode colocar o seguinte, né? Novamente, Franco, lá de 2001, ele coloca que no contexto atual, o planejamento ambiental ele vai assumir o papel estratégico de garantir a preservação, conservação dos recursos naturais e, consequentemente, garantir a sobrevivência da civilização. E é uma citação antiga, mas eu continuo não discordando dele com relação a isso, né? Se você não otimizar os seus processos, não houver essa melhora na questão industrial, na questão de ordenação, de gestão pública, cada vez mais a qualidade de vida da comunidade tende a ser prejudicada até a gente chegar em processos que podem ser irreversíveis. Assim, dentro do que a gente estava falando, né, então, esse processo do planejamento, ele precisa ser consciente, precisa ser sistemático, né, a gente vai ouvir muito essas duas palavras aí no decorrer da nossa aula, né, que é o que coloca Batman lá em 2009, né, que ele coloca que é um processo consciente, sistemático de tomada de decisões sobre metas e atividades de um indivíduo, de um grupo, uma unidade de trabalho ou uma organização que buscarão o futuro, né? Então, a gente precisa pensar o hoje para que a qualidade de vida lá na frente seja melhor, né? Que a gente consiga melhorar os processos ambientais, as nossas políticas, para que se tenha um futuro, um ordenamento, uma qualidade de vida para a população melhorada. Então, a palavra sistemático, né, vai surgir porque a gente precisa que toda vez que se pense sobre os problemas, né, se siga um mesmo padrão e que ele
ajude no processo de solução dos nossos problemas, né? Então, quando a gente pensa em planejamento, basicamente, eu vou fazer um mega resumo aqui, seria o quê? A gente pensar em qual o estágio que você tá, né? O que e aonde você deseja chegar e qual a melhor forma de se chegar a esse objetivo. Por quê? De uma maneira geral, nunca vai existir um único caminho, né? Vai existir sempre formas diferentes de se chegar a esse mesmo objetivo, e sempre o que vai precisar se pensar com relação à questão econômica, né? O que vai gerar menos custos, quais vão gerar menos problemas sociais, culturais que podem estar envolvidos, dependendo do tipo de processo ambiental que vai estar sendo trabalhado, né? Então, todas essas questões são importantes e precisa se analisar cada uma delas com sempre um grande cuidado para que se chegue a uma solução, a melhor solução, né? Que aconteça com uma otimização da questão de custo e também de tempo.